Eclesiastes capítulo 1. Peço que você mantenha aí o texto aberto. Nós vamos direcionar o nosso olhar para ele à medida que a gente for expondo aqui, falando a nossa mensagem, expondo aqui aquilo que temos para dizer. Sou só eu, ou você também já teve ou tem aquela sensação de que esse mundo é cheio de coisas boas, mas ao mesmo tempo que ele tem coisas muito boas, existe alguma coisa, ou existem muitas coisas de errado nele. Eu tenho essa sensação o tempo todo. Coisas espetaculares, coisas muito boas, mas ao mesmo tempo coisas que parecem que estão fora do lugar. Você já viveu dias em que nós estamos satisfeitos com o trabalho, felizes com a família, com os planos, mas de repente, sem que você saiba explicar o porquê, aquilo que era alegria e felicidade, de repente vira um vazio, inútil, algo completamente sem sentido. Você já teve dias assim, momentos assim? Na verdade, essa pergunta é retórica, porque as redes sociais, elas me mostram que esse é um sentimento universal. Isso é verdade na vida de todos nós. Por onde quer que você vá, esse mundo, ele tenta satisfazer a mim, a você, a humanidade, mas ele não consegue. O livro que nós vamos começar a estudar hoje, ele trata dessas e de tantas outras questões. O livro de Eclesiastes, ele descreve muito bem esse vazio que existe dentro de todos nós, que nos leva a, numa manhã e numa tarde, estar radiante, feliz, e de repente chega a noite e a gente se pergunta: cadê aquela felicidade que eu estava logo hoje pela manhã? Ou você vive lá uma semana super bem e de repente você olha para trás e diz: o que aconteceu? Semana passada eu estava tão bem. O livro de Eclesiastes nos mostra que esse mundo, sem a devida cosmovisão, sem a visão correta, esse mundo nada mais é do que vapor, como vai dizer o Eclesiastes. É frustração, é vaidade. Eclesiastes é, sem sombra de dúvida, um dos livros mais complicados da Bíblia. Já o chamaram de o livro mais mal-humorado da Bíblia. Ele trata de temas difíceis de digerir. Quando você lê as páginas do Eclesiastes, você vê ali um pessimismo, um mau humor, que supostamente não deveria fazer parte do povo de Deus. Há um comentarista bíblico chamado Philip Ryken. Ele vai dizer que Eclesiastes é o único livro das Escrituras que foi escrito numa manhã de segunda-feira. Salomão, ele lida com os anseios da vida humana. Salomão vai tratar de temas que são comuns a mim e a você que moramos aqui em Campos e aquela pessoa que mora lá na Guiné-Bissau, aquele que mora na Califórnia e aquele que mora no Haiti. Quem somos nós? Será que existe valor naquelas coisas que nós fazemos todos os dias?
O que nós deixamos para o futuro tem sentido, tem valor. Ele questiona uma série de coisas, ele faz um monte de questionamentos, e ele vai nos mostrar que eu, você, que a humanidade, ela continuará fazendo os mesmos questionamentos enquanto ela existir. Os questionamentos que nós fazemos hoje, as gerações passadas já fizeram, e os meus bisnetos continuarão fazendo. Salomão vai dizer, olha, o mundo muda, mas as perguntas permanecem as mesmas. E adivinha, as respostas também. Sempre as mesmas. Salomão, mais do que qualquer outro homem, buscou sentido na vida, de forma que ele tem muito a dizer à nossa geração que vive nessa situação de terra arrasada. Salomão tem muito a dizer para você. Salomão tem muito a dizer a mim, a todos nós que vivemos num mundo caótico. E ele inicia o seu livro com uma palavra que vai ser constante ao longo de todo o seu discurso. Ele diz aí no verso 2, olha aí, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra hebraica que Salomão utiliza para descrever vaidade é revel. Revel. Ela lembra algo como um vapor, um sopro. Ela representa aquilo que é passageiro, que é fugaz, que é fútil, inútil. Revel é o termo que deu origem lá ao nome do irmão de Caim, Abel. Porque Abel teve uma vida fugaz, rápida, revel. Nós encontramos a ideia dessa palavra lá no Salmo 78 e em Tiago 4. O salmista diz que a vida humana, ela se dissipa como um sopro. Tiago vai dizer que a vida humana, ela é como a neblina, que aparece e rapidamente se dissipa. Você já foi em lugares muito frios, e aí você sai de manhã ali do lugar onde você está, do quarto, do hotel, aquele frio, e aí você, quando vai para o lado de fora, você vai dar aquela sopradinha assim, ó. Aí sai aquele vaporzinho, aquela fumacinha. Tenta apanhar aquela fumacinha. Salomão nos diz que as nossas vidas são como esse vapor, fugaz, passageiro, frágil. E aí ele vai dizer assim, justamente porque é passageiro e fugaz, tentar agarrá-la é como correr atrás do vento. Você consegue segurar aquela fumacinha? Salomão diz, assim é a vida, revel, é vaidade, é inútil você tentar segurá-la para você. A nossa vida é como a neblina da manhã, ela logo desaparece. Passa assim, ó. Você já reparou que cada década que se passa, ela passa mais rápido? O tempo entre 10 e 20 anos de idade parece ser muito maior do que aquele tempo entre 20 e 30 anos. A década entre 30 e 40 anos, ela parece que voa. Cada década da vida, ela passa muito mais rápido que a anterior. E aí nós ficamos perguntando, onde foram parar os anos? O que aconteceu com a nossa juventude? Passa assim, ó. Essa é uma das grandes mensagens de Eclesiastes.
a fugacidade da vida, a fragilidade da vida. Um vírus ridiculamente pequeno, um acidente, um descuido, um homem ímpio e mau. E o que acontece com a vida? Ela vai embora. Um louco entra na sua frente, te atropela, bate no seu carro, e tudo aquilo que você veio construído ao longo de décadas, se vai. É véu, neblina. E aí, diante dessa realidade, Salomão questiona. Olha aí o verso 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Aqui no seu questionamento, Salomão utiliza uma palavra ligada ao mundo do comércio. Ela traz a ideia de que se você se esforçar, se você se dedicar, você vai ter lucro, você vai ter resultado. A ideia dessa palavra no comércio é essa: trabalhe e o retorno vai vir, invista e o retorno é certo. Salomão diz, não é bem assim. Não é bem assim. Muitos trabalham de sol a sol, pegam ônibus lotado todos os dias e não veem nenhum proveito nisso. Ralam bastante e não tem retorno algum. Um pai de família educa o filho, coloca disciplina no filho, rotina para ele, investe tempo, mas vê pouquíssimas mudanças. E as poucas mudanças que vê, não traz a ele alegria, ânimo. Pouca coisa muda. Um pastor olha para o trabalho dele ao longo de anos e pensa assim: meu Deus, o povo continua fazendo as mesmas bobagens, os mesmos problemas. Certamente que existem avanços aqui e ali, mas são poucos. Quanta coisa por fazer. Será que o nosso trabalho tem resultado, tem retorno? A pergunta de Salomão ela é retórica, porque ele sabe a resposta. E ele pergunta apenas para chamar a nossa atenção. De acordo com a experiência dele, ele diz, olha, não importa o quanto as pessoas trabalhem, elas nunca ganham nada com isso. E aí, pensando nisso, ele vai falar da mesmice de todas as coisas. Pensando nisso, ele vai listar ali uma série de coisas que parecem que não avançam, que não tem progresso, que não muda nunca. Olha aí, verso 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Ele está dizendo, olha, as gerações avançam, surgem novas gerações, mas parece que nós lutamos as mesmas lutas. Eu olho para a realidade da igreja e eu me lembro que as minhas dores, os meus questionamentos eram as dores e questionamentos do meu pai.
Quanto mais as coisas mudam, mais as coisas continuam as mesmas. Nós vivemos com esse tédio e essa sensação de que a sociedade ela não progride nunca. Gerações vêm, gerações vão. Salomão diz, a terra permanece a mesma. Uma geração sucede a outra, luta as mesmas lutas, briga com os mesmos problemas, faz as mesmas bobagens, reproduz e morre. Geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. Há uma música de Belchior, chamada Como os Nossos Pais, que expressa essa angústia de Salomão. Numa parte da música ele diz assim, já faz tempo, eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos. E vivemos iguaizinhos aos nossos pais. Salomão diz que essa mesmice, ela pode ser percebida inclusive na natureza. Olha o que ele diz aí no verso 5. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O sol nasce, se arrasta pelo céu, se põe e nasce de novo. E amanhã vai ser a mesma coisa. E depois de amanhã, igualzinho. E daqui a 30 anos, a mesma coisa. Depois ele utiliza outra figura. Ele diz aí no verso 7, rios correm para o mar e o mar nunca se enche. Salomão aqui não está pensando ali no ciclo da água que as crianças aprendem na escola. Salomão está dizendo que não adianta aos rios quererem encher o mar, porque o mar nunca vai além daquilo que ele é. E aí ele diz que algo parecido acontece com o vento. Olha aí o verso 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. É possível que, com essas figuras, Salomão queira aqui cobrir todas as direções. O sol cruza o céu de leste a oeste, o vento sopra sobre a terra de norte a sul, eles vão e vêm, e nada muda. E nada muda. A mesma coisa acontece com você e comigo. Você perde peso, mas isso não significa o fim da luta contra a balança. Você faz exercício, você fica em forma, e a forma passa, se você não cuidar da forma que você conquistou todos os dias. Você cuida do rim, cuida do coração, cuida do sangue, cuida da gordura, cuida do joelho, e logo você tem que ter outros cuidados com algumas outras partes do corpo. É sempre a mesma coisa. Essa mesmice, diz Salomão, está presente em toda a história humana. Olha o que diz aí o verso 8. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir o que foi,
é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Salomão diz, as pessoas estão sempre vendo, sempre ouvindo. Quantas vezes nós olhamos o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, olhamos as redes sociais, rimos, conversamos, e quando nós nos damos conta, poucos minutos depois, a gente está lá de novo. Olhando novamente, mesmo sabendo que em 5 minutos nada aconteceu, mas a gente volta lá. Todo ano tem campeonato brasileiro, carioca, Copa do Brasil, Premier League. Sempre existe um campeonato a se vencer, um jogo a se jogar, algo a se ouvir e ver. E o Palmeiras continua sem mundial. É sempre a mesma coisa. Salomão diz, é assim o tempo todo nas nossas vidas. A dona de casa lava as roupas, limpa a casa, lava a louça, mas isso não dura nem um dia. E você está nesse momento aí pensando assim, quem dera que durasse um dia. Não dura minutos. Sempre existem refeições a serem preparadas. Sempre existem pisos a serem varridos. Roupas a serem estendidas. A pia nunca fica limpa. Assim que acaba um projeto na nossa vida, a gente sente a satisfação de ter terminado, descansa um pouco, e já tem outra coisa para ser feita. Salomão diz, isso não tem fim. E a história parece que não está levando a lugar nenhum. Parece que a gente anda em círculos. Parece ali aquela roda da gaiola do hamster. Você fica ali, o tempo todo. O que vemos agora é o que as pessoas já viram no passado. E é aquilo que os nossos filhos e netos verão no futuro. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Existe alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. O que Salomão está tentando nos dizer é o seguinte, nós nunca nos damos por satisfeitos com a vida. Assim como o mar nunca se enche, assim também nós nunca vamos nos satisfazer. O que hoje parece satisfação, amanhã já é fome. A gente está satisfeito hoje, mas amanhã a gente está faminto. E apesar de tudo isso, nós continuamos. Por que a gente faz isso? Ele diz aí no verso 8, porque os olhos não se cansam de ver. Ele diz mais, verso 11, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Salomão está dizendo, olha, aquilo que hoje parece tão importante para você, aquilo que hoje é tão significativo, em muito pouco tempo, será esquecido. Os seus triunfos, os seus feitos, as suas vitórias, os seus prazeres,
os seus títulos, os seus troféus, em muito pouco tempo, ninguém mais se lembrará deles. Você desfruta de algo e em poucos dias, tudo que lhe resta é a lembrança daquele prazer, porque o prazer já passou. Até mesmo você, eu, até mesmo nós seremos rapidamente esquecidos. Os nossos descendentes, eles não se lembrarão mais de nós. Essa semana a Alice me perguntou qual era o nome da minha avó. Aí eu disse, Albina. Pela primeira vez, talvez, ela tenha ouvido esse nome. Aquela mulher com quem eu convivi. Os meus filhos nem se lembram mais dela. Não sabem quem ela é, na verdade. E ela ficou meio sem graça, porque não sabia o nome. Eu disse para ela, Alice, não fique assim, porque eu também não sei o nome da mãe da Albina, a minha bisavó. Não sei. Nós somos rapidamente esquecidos. Os seus bisnetos talvez não saibam quem você foi. Os seus tataranetos, com certeza, nem pensarão na sua existência. Você será talvez, uma curiosidade fotográfica, mais nada. Nada além disso. Salomão está dizendo, todas essas coisas são canseira, enfado, ninguém as pode exprimir. Isso é verdade aqui, em qualquer parte do mundo, com todo mundo. E quando você para pensar, refletir nessas coisas, isso é enlouquecedor, desesperador. Por isso que ele vira e diz assim, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Será que essa é a única mensagem que Salomão tem para a gente? Será que a mensagem do Eclesiastes é somente essa? Salomão diz algo, em todo esse cenário aqui, ele diz algo, que se nós entendermos corretamente, muda tudo. Ele diz algo aqui, que se nós entendermos corretamente, muda tudo. Preste atenção na expressão que ele usa aí no verso 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga? Debaixo do sol. Você vai perceber ao longo das nossas mensagens aqui, que essa é uma expressão que ele usa continuamente, debaixo do sol, debaixo do sol. E essa expressão, ela deixa em aberto a possibilidade de uma perspectiva diferente. Por quê? Porque a vida ela não tem sentido debaixo do sol. Mas e acima do sol? A vida não faz sentido debaixo do sol. Mas e acima do sol? Olhar para a vida debaixo do sol não é a única maneira de enxergar as coisas. Na verdade, não é a maneira correta de olhar para a vida. Porque existe um Deus no céu. Existe um Deus que reina sobre o sol. Por causa das Escrituras, por causa da verdade revelada na palavra de Deus, nós podemos olhar a vida, enxergar a realidade, através de um olhar celestial. E o que Salomão vai dizer ao longo do livro é o seguinte: se o nosso olhar, se o seu olhar e o meu olhar se resume a tudo que está debaixo do sol, de fato, é para a gente ficar desesperado.
Se você só consegue olhar para aquilo que está debaixo do sol, o seu fim é desespero. Se você todo dia é alimentado por essa mídia maldita, você vai entrar em desespero. Se você é o tempo todo alimentado pelas redes sociais, sua vida vai virar uma loucura. Se a existência humana se resume àquilo que nós vemos ao nosso redor, àquilo que existe nesse planeta, nesse país, que tragédia as nossas vidas. Se nós nos determos apenas naquilo que existe debaixo do sol, nós iremos enlouquecer. No mínimo, viraremos cínicos, descrentes, hipócritas, debochados para com a vida. Só que Salomão diz assim: não é a única maneira de se olhar para a vida. Todas estas coisas são canseira, enfado, vaidade, debaixo do sol. E aqui nós temos a didática extraordinária desse que foi o homem mais sábio que já existiu, depois de Jesus Cristo. Perceba a didática impressionante de Salomão. Primeiro, ele nos mostra a fadiga da nossa existência. Ele nos deixa cada vez mais desiludidos com a vida debaixo do sol. Ele vai nos mostrando, olha, não tem sentido, é loucura, se perde, é fugaz, não traz sentido, não preenche o coração. Ele vai mostrando as dificuldades, as desilusões da vida debaixo do sol, para dizer o seguinte: o sentido, a satisfação das coisas terrenas só serão possíveis se você olhar da perspectiva celestial. Não significa que se nós acreditarmos em Deus, nunca mais a gente vai sentir a fadiga da segunda-feira de manhã. Não significa que se acreditarmos em Deus, nunca mais sentiremos aquele senso terrível da vida debaixo do sol. Mas Eclesiastes, ele abre a possibilidade para um novo olhar. Um novo olhar para a família, um novo olhar para o trabalho, um novo olhar para as relações, um novo olhar para Deus, um olhar acima do sol. O que Salomão está dizendo é o seguinte: o que o mundo por aí afora tem é um olhar debaixo do sol. O que nós devemos fazer é olhar acima do sol. Salomão está dizendo, existe outra perspectiva. Ele está dizendo, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Verso 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Até aquele ponto da história, de fato, até aquele momento ali não havia nada de novo. Era tudo repetição, tudo mesmice. Mas aí você continua lendo as Escrituras. Você vai lendo, capítulo após capítulo, livro após livro. E aí você chega lá no Novo Testamento. E você descobre algo que nunca tinha acontecido. Deus se fez homem. Quando que isso aconteceu na história?
Nunca. A vinda de Cristo ao mundo acabou com o ciclo da mesmice. A encarnação foi aquele evento singular, aquele evento novo, sem precedentes na história desse universo. A eternidade invadiu o tempo, na forma de servo. Alguém acima do sol entrou nesse mundo para nos resgatar. Debaixo do sol, de fato, não havia nada de novo, mas Cristo veio além do sol. Debaixo do sol é a mesmice, mas Cristo veio acima do sol. E essa perspectiva muda tudo. O cristão é chamado a viver debaixo do sol, porque ele está aqui. Mas ele também é chamado a viver aquilo que em teologia é chamado de corandeu. Sabe o que é corandeu? Diante de Deus. Corandeu muda completamente a nossa perspectiva. Corandeu, o trabalho pode ser cansativo, mas é valioso. Por quê? Porque, como disse Paulo aos crentes de Corinto, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Corandeu, o nosso trabalho, que parece fútil, sem resultado, tem resultado. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. E nós levamos a sério aquilo que Deus nos deu para fazer. Corandeu, essa repetição da natureza que Salomão menciona aqui, corandeu, a repetição da natureza não é mesmice. Corandeu, a repetição da natureza é estabilidade. Para quê? Para que o homem possa estudar a natureza e ter conhecimento. Deus disse para Noé: as estações do ano serão sempre as mesmas. E por causa das leis da natureza instituídas por Deus, nós podemos ter conhecimento científico. Ou seja, corandeu, nós olhamos para a natureza com outros olhos. Corandeu. Nós vemos as digitais do Senhor em todo lugar. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Do nascimento até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o salmista olha para o mesmo sol que Salomão menciona aqui. E ele olha para a ação do sol de uma perspectiva teocêntrica. Ele diz: o sol que se levanta e o sol que se põe, ele revela a glória do Senhor. O sol testifica a alegria e a força do seu Criador. Por quê? Porque ele está olhando não mais debaixo do sol, ele está olhando acima do sol, ele está olhando corandeu. As rotinas diárias da natureza, elas não são vistas lá como aquela enfadonha repetição proposta por Salomão. Corandeu nos permite olhar para a glória da natureza, da mesma forma que Jeremias olhou e disse: as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Jeremias diz assim: a cada manhã, misericórdia do céu desce sobre a terra. E é por causa disso que nós não somos consumidos. E a rotina do sol nascer revela a fidelidade do Senhor. Isso é corandeu. A gente para de olhar debaixo do sol e a gente começa a olhar acima do sol. A existência ganha outro significado. Olhar sobre o sol nos dá uma perspectiva diferente
das nossas rotinas, das nossas experiências. Existe algo novo? Talvez não debaixo do sol, mas corandeu, com certeza. As Escrituras nos mostram que o Deus que reina sobre o sol, Ele está sempre fazendo algo novo. Hoje de manhã nós celebramos aqui a ceia. E quando a ceia foi instituída, Jesus disse assim: este é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês. A Bíblia diz que existe uma nova vida que brota do coração daquelas pessoas que se rendem ao governo de Cristo. Ezequiel diz que existe um novo coração que é concedido àqueles que creem em Deus. Efésios 4, Paulo vai falar do novo homem, que é cultivado em santidade pelo Espírito de Deus. Esse novo homem, ele é tão novo, que a Bíblia o chama de nova criatura. Apocalipse 21 diz que Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Corandeu, a vida não é o mesmo de sempre. Essa é a promessa a qual nós devemos nos agarrar. Quando nós nos cansarmos da vida debaixo do sol. Quando você estiver lá, naquela quarta-feira à tarde, cansado, desanimado, dando tudo errado, como foi há 6 meses atrás, redirecione o seu olhar para cima do sol. A Bíblia promete que quando este mundo velho e cansado for destruído, Deus fará novos céus e nova terra. Essa promessa nos concede esperança, mesmo quando a gente está cansado. Cansado dos mesmos problemas, cansado das mesmas coisas no nosso lar, cansado das mesmas coisas no serviço, cansado das mesmas repetições. É essa perspectiva, corandeu, viver diante de Deus, que nos lembra que as nossas frustrações não permanecerão para sempre. Num desses dias, por aí, cheguei em casa extremamente cansado, um daqueles piores dias da minha rotina, aula de 7 da manhã, 5 da tarde, exausto. Com vontade de ficar na cama, deitado ali, descansar. Sem vontade de fazer nada, de entrar na caixa do nada. E aí Cris veio e falou: vamos sair com as crianças. E aí tomei um banho, me levantei, arrastado, entrei no carro e a gente precisou parar em algum lugar. E aí eu coloquei aquele hino que diz: além do Rio Azul. E eu comecei a imaginar o céu, imaginar o meu pai, imaginar as pessoas que já partiram. E eu ouvi uma vez, e eu ouvi 2 vezes,
E Cris saiu para fazer alguma coisa, ela levou uns 15 minutos, e quando ela voltou, falou: vocês estão ouvindo essa música ainda? E lembrar daquilo que está por vir foi tendo um efeito de renovação na minha alma, nas minhas forças. Irmãos, quando nós estivermos abatidos, tristes, desanimados, por causa de tudo aquilo que acontece debaixo do sol, nós precisamos voltar o nosso olhar para cima do sol, analisar as circunstâncias, corandeu. Hoje, os nossos olhos e ouvidos não se fartam de ver e de ouvir. Eles não encontram prazer. Mas nós vivemos com olhos, devemos viver com olhos esperando aquele mundo que está por vir. Nós devemos estar com os nossos ouvidos ligados naqueles sussurros que um mundo verdadeiramente novo clama a todos nós, todos os dias. E nós vamos para lá. E nesse mundo novo, a Bíblia nos diz que os nossos olhos não se cansarão de ver. Os nossos ouvidos nunca se cansarão de ouvir as melodias e os hinos daquela nova terra. Apocalipse 21 diz que Deus está preparando para nós novos céus e nova terra, sem pecado, sem nada mais para nos sujeitar à vaidade. Nunca mais haverá revel. Essa terra que foi sujeita à vaidade se tornou efêmera por causa do nosso pecado. Ela será renovada. Vivemos debaixo do sol, mas devemos fazer isso pensando acima dele. O que nos ensina Eclesiastes? Perspectiva. Qual poderia ser o título desse livro? Perspectiva. Salomão está dizendo: eu provei de tudo. E como nós vamos ver, de fato, ele provou. Tudo que você possa imaginar, ele provou. E ao final de tudo, ele disse assim: revel. Só tem um jeito da gente não ficar com aquela cara de gol contra, como diz um amigo. É olhar para a vida de outra perspectiva. A mensagem de Eclesiastes, ao contrário do que muita gente diz, não é que nada importa. Salomão diz assim: tudo importa, desde que visto da perspectiva correta. No final das contas, todos nós iremos precisar lidar com revel, com esse vapor, com essa fugacidade. Todos nós temos que lidar com isso todos os dias. Tolice é fingir que não viu, fingir que não ouviu. Tolice é tentar fazer com que o vapor dure. Sabedoria, diz Salomão, é olhar para a vida acima do sol. E é isso que nós vamos ver nos próximos domingos. Como que nós podemos olhar para as mais diversas circunstâncias das nossas vidas com um olhar acima do sol. E convido você a estar aqui para a gente analisar questões interessantíssimas, importantíssimas. Como lidar com governos corruptos, tiranos?
Como lidar com uma segunda-feira à tarde? Como lidar com os filhos? Com questões sexuais? Como lidar com o trabalho? Salomão aborda tudo isso. E ele nos diz: olhemos para essas coisas com um olhar acima do sol. O meu desejo é que essas mensagens possam dar a você perspectiva, uma mudança de olhar, uma mudança de foco para a maneira com a qual você lida com as pessoas, as circunstâncias ao seu redor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê momentos aqui de crescimento, de edificação, para a glória do nome dEle. Vamos orar? Senhor, que estas verdades possam nos auxiliar a vivermos diante deste mundo tão medíocre, tão terrível no qual nós vivemos. Ó Deus, que estas verdades possam nos ajudar a viver debaixo do sol, mas corandeu, debaixo do sol, mas com a perspectiva celestial, debaixo do sol, mas entendendo as propostas celestiais. Que assim seja, ó Deus, nesses próximos domingos, e que essas verdades venham abençoar as nossas vidas e dar glória ao nome de Cristo. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.